Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar com a OpenBook. Portanto, o webinar funcionará com uma breve apresentação do ateliê que será feita por mim, pelo espaço de arquitetura. Depois passarei a palavra aos arquitetos da OpenBook. No final teremos uma breve apresentação das soluções da BM Zinc e depois no final teremos um debate com perguntas que iremos colocar a todos, que podem ser colocadas por todos, desculpem, portanto, abriria então a sessão e passaria a fazer a apresentação do ateliê de uma forma breve para que possamos começar com as obras, que acho que é o mais importante também neste tipo de webinars, é conhecer os projetos e a realidade de trabalho do ateliê convidado. O grupo Open Book tem origem Desculpa. O grupo Open Book tem origem na Open Book Architecture, fundada em 2007 por João Cortes, Rodrigo Sampaio, Paulo Gerval e Pedro Pires, com a missão de desenhar espaços de qualidade que transformam a vida das pessoas. Com uma equipa multidisciplinar composta por mais de 100 profissionais, a Open Book adota uma abordagem holística em cada projeto, assenta em três pilares fundamentais: o cliente, a qualidade do desenho e o respeito pela equipa. A estrutura organizacional do grupo, com equipas de suporte dedicadas, permite que as equipas criativas se concentrem naquilo que mais importa: o desenho e a qualidade dos projetos de arquitetura. Esta metodologia sustenta uma proposta de valor clara e diferenciadora que alia criatividade, inovação e rigor técnico para oferecer soluções arquitetónicas e de design que elevam a experiência dos seus clientes. A obsessão pelo detalhe e pela função é uma marca OpenBook, assente na convicção de que a qualidade é mais relevante que qualquer tendência efêmera. É esta a visão que garante a longevidade das soluções desenvolvidas e o retorno sustentado do investimento dos clientes. Reconhecida como a referência de mercado no segmento do workplace, a OpenBook destaca-se também pela transversalidade das escalas de uso dos projetos que desenvolve, do residencial ao hospitality, passando pelo setor da saúde, entre outros. A expansão internacional foi um passo natural no crescimento da OpenBook. Em 2011, foi inaugurada a OpenBook Brasil e em 2025 a presença global reforçou-se com a criação da OpenBook Middle East, sediada no Dubai. Paralelamente, a crescente necessidade de oferecer uma resposta integrada levou à constituição do grupo OpenBook, que hoje agrega 5 empresas especializadas: OpenBook Architecture, OpenBook Real Estate, OpenBook Studio, OpenBook Engineering e OpenBook Design. Com esta evolução, a liderança do grupo foi igualmente alargada, integrando novos sócios como Diana Noronha Feio, na OpenBook Studio, e Tiago Falcão, na OpenBook Real Estate, que contribuíram para consolidar uma visão estratégica, transversal e orientadora para o futuro. Ao longo dos anos, a excelência do trabalho desenvolvido pelo OpenBook tem sido reconhecida nacional e internacionalmente através da atribuição de vários prémios da indústria. Em 2025, a empresa foi nomeada para o prestigiado prémio Best Commercial Firm nos Architectizer Awards, um reconhecimento que consiste da consistência, da qualidade e a ambição que continuam a marcar o percurso do grupo. Passaria então a palavra agora aos arquitetos Paulo, Rodrigo e Diana para a apresentação da OpenBook. Olá, Helder. Boa tarde a todos. Gostava de agradecer este convite ao Helder e ao Fernando. E aquilo que nos propomos hoje, então, é dar a conhecer um pouco o modelo de desenvolvimento, a expertise e a nossa metodologia de trabalho, e depois, então, partilhar com todos um conjunto de projetos exemplificativos das várias áreas multidisciplinares que constituem o grupo. Obrigado. Se quiserem começar então a partilha desses projetos. Pronto, está bem. Sharing. Já estamos a partilhar? Já estamos, sim. Muito bem. Hum, hum.
Foi surpresa. Passa muito rápido. Então, relativamente ao OpenBook, a OpenBook é um grupo multidisciplinar que oferece soluções integradas quer na área da arquitetura, no design de interiores, na engenharia e no imobiliário. Tal conforme o Helder disse, ela nasce na base de uma empresa de arquitetura e depois foi-se expandindo e transformou-se num grupo multidisciplinar. A nossa abordagem é uma abordagem holística e colaborativa e desenvolvemos projetos que resultam da articulação não só entre as equipas, mas esta visão partilhada também com os nossos clientes. Neste momento temos uma equipa que é composta por mais de 100 profissionais, desde arquitetos, designers, engenheiros, gestores de projeto e também consultores, distribuídos então pelas várias empresas que integram o grupo. Conforme o Helder teve a oportunidade de dizer, desde a criação do grupo, portanto, nestes últimos 18 anos, estamos altamente satisfeitos de termos vindo a ser reconhecidos não só por inúmeros projetos, mas também então agora recentemente estamos nomeados como Best Commercial Firm pelos Architizer Awards. No que diz respeito ao desenvolvimento e ao método do grupo, temos uma base de trabalho muito assente na componente da sustentabilidade. Portanto, todos os nossos projetos integram requisitos em todo o ciclo de desenvolvimento dos mesmos, portanto, cumprindo com todas as normas ESG, nomeadamente Lean, BREEAM e WELL, tendo vindo a obter algumas certificações muito relevantes em muitos dos nossos projetos. E agora dar-vos um pouco uma visão do que é o nosso método de trabalho e o que é trabalhar na OpenBook. Portanto, estas são as 5 empresas que fazem parte do grupo e que constituem um ecossistema multidisciplinar. A arquitetura, uma empresa de arquitetura, com vários usos, setores e escalas em termos de projeto. O design é uma empresa especializada em design, e graphic design, e signage e wayfinding, portanto, focada na comunicação, muito complementar à atividade ou ao desenvolvimento de alguns dos nossos projetos. Passava aqui à Diana. A Studio é uma das empresas do grupo focada ou especializada, eu diria, em projetos de hospitality, abrangendo tudo o que compreende um projeto cuja gênese é o interior design de A a Z. E a empresa de real estate atua na área de capital markets e estruturação de negócios imobiliários, gerando muitas oportunidades, portanto, para a arquitetura. E depois a engenharia, uma empresa de design and build e de gestão de projeto. Depois falar um bocadinho do... A OpenBook, o BIM assim, é uma ferramenta que cada vez está mais comum e toda a gente a conhece. Eu acho que é importante dizer, a OpenBook é uma empresa BIM desde a data zero, ou seja, é 100% BIM, nós não trabalhamos com outros softwares, portanto é uma empresa que se tem evoluído de uma forma bastante exponencial, digamos assim, no conhecimento BIM, e trabalhamos com todos os standards internacionais neste momento. Aqui é um pequeno exemplo de um edifício que nós estamos a fazer, em que explica basicamente todo o processo de BIM, em que no andar de cima, no ecrã de cima é o processo de coordenação de projeto e de coordenação BIM, e o processo de baixo é o processo de utilização simples, pronto. Mas enfim, é um processo que toda a gente conhece. É de referir que, de facto, nós temos aqui uma equipa extraordinariamente bem posicionada no controle de BIM dos processos, e que é a prática desde o pequeno projeto até ao maior projeto. Todos os projetos são desenvolvidos da mesma maneira, de acordo com os nossos estándares. De referir que além de toda esta componente muito técnica, tecnológica e de inovação,
trabalhar no Open Book é também uma experiência sensorial e analógica. E o desenvolvimento e a inspiração e a criação artística está presente no dia a dia e em tudo o que a gente de projeto desenvolvido internamente. Aqui é um espelho de um case study que exemplifica a nossa metodologia de trabalho, desde o conceito até a análise do programa, as ferramentas que nos permitem, durante o desenvolvimento do projeto, termos uma visualização totalmente tridimensional do projeto, toda a integração de projetos complementares, nomeadamente decor e projetos de mobiliário, e depois então toda a componente imersiva até ao resultado final do projeto. E agora então iríamos partilhar aqui alguns projetos do grupo. Passo aqui ao Rodrigo. Aqui, este projeto, a VDA, a Vieira de Almeida, é um projeto que foi bastante emblemático, foi desenvolvido aqui há meia dúzia de anos, por aí, 6, 7 anos, qualquer coisa como isso, um bocadinho mais talvez. É um projeto bastante interessante porque era um dos primeiros projetos, eu diria que é o segundo projeto da revitalização da zona de Santos, da zona ribeirinha de Santos. O primeiro projeto foi a EDP, este foi o segundo projeto, e foi aqui uma visão, por um lado, da Sociedade de Advogados que sai das Amoreiras, do CBD de Lisboa, para uma zona que é completamente estava em transição, que neste momento está consolidada. Isto o processo em si é um projeto bastante interessante neste sentido. Era um armazém de peças da Sorel, da Opel, Chevrolet, Opel, por aí fora, e isto estava em muito mau estado, estava em muito degradado. Tinha um conjunto de pré-existências muitíssimo interessantes que permitiu, de facto, criar aqui um conceito e abordar o desenvolvimento do projeto de uma forma contemporânea, mas valorizando as pré-existências e este mix entre o contemporâneo e as pré-existências criou um projeto de valor que ganhou um sem número de prémios, 2 deles internacionais, um deles o Architizer Awards como Best Workplace, portanto o melhor escritório do mundo, digamos assim. É um edifício que é muito virado para dentro, não tem um átrio grande, isto é um bocadinho a nossa metodologia, tem muito compartimentado. Estamos a falar do escritório de advogados, tinha, se eu bem me lembro, 270 ou 260 gabinetes de advogados. E depois tem uma reminiscência de um edifício pequenino, muitíssimo interessante, do final do século XIX, com uma fachada muitíssimo interessante, foi toda reabilitada e é mais uma das entradas do próprio edifício. Basicamente, isto, como eu estava a dizer, é um edifício muito compartimentado, tem grandes átrios e tem uma grande dimensão de entrada e tem uma monumentalidade bastante grande. O objetivo disto foi criar aqui algum fator surpresa, ou seja, nós não desvendarmos na entrada do edifício todo o que é que lá se passa dentro. Portanto, a entrada é contida, é escura, é preta, e quando entramos vemos esta imagem do lado esquerdo, que de facto é impactante e tem sido de facto muito, muito reconhecida pelo mercado. O espaço em si é todo virado para dentro. Havia aqui uma preocupação grande de potenciar a inter-relação dos próprios colaboradores. Eles estavam em 10 pisos ou 12 nas Amoreiras, não se conheciam muitos deles, e neste momento todos eles se conhecem, sabem quem é que trabalha. Porquê? Porque os 3 pisos, todos eles têm visibilidade e conseguem ver quem é que está a trabalhar nos outros pisos. Este núcleo central é um núcleo que foi reconstruído na sua essência, mantivemos todos os materiais antigos, as pedras, alguma parte de tijolo, e depois foi reconstruído de forma a criar aqui este núcleo que está no centro do edifício. São 3 pisos e tem 27 ou 26 salas de reuniões, que eu diria que lá está relacionado com o átrio de entrada, com o auditório e com o triplo pé direito que nós temos na entrada do edifício. Esta intervenção, pronto, é uma fachada, eu diria quase um pouco barroca, digamos assim, uma fachada clássica, que também teve aqui uma intervenção contemporânea e tem esta peça de ligação entre as duas fachadas, que também faz aqui uma transmissão faz aqui uma correlação e levanta um pouco o véu do tipo de intervenção que se faz lá dentro, ou seja, não é tanto
entre duas fachadas reabilitadas, há uma criação de uma fachada que levanta um pouco o véu, que eu estava a dizer. Dar nota também que este projeto foi desenvolvido com o arquiteto, em parceria com o arquiteto Miguel Passos de Almeida, também é nosso amigo, e que também colaborou neste projeto com o Pangu. Exato. Isto é um projeto, para nós, muito emblemático. Estamos a falar da intervenção, no Hotel Ritz, em Lisboa. O hotel, detinha, um conjunto, de espaços, adjacentes ao hotel, que toda a gente conhece, as galerias, famosas galerias Ritz, que infelizmente, passaram por um período, em que estavam praticamente mortas, praticamente abandonadas. Isto são algumas fotografias do estado atual, quando pegamos no projeto. Dar nota que é uma intervenção num edifício classificado, com interesse público. Para nós, um edifício de enorme valor. É um exemplo, do modernismo, do bom modernismo português. Um edifício que foi, inaugurado em 1959, da autoria do arquiteto Porfírio Pardal Monteiro. E o hotel, o cliente, colocou-nos o desafio, de fazer uma reabilitação, dessas mesmas galerias, convertendo esses espaços em espaços, contemporâneos, modernos, e que atendessem, a um conjunto de exigências, para serem, portanto, postos no mercado e ocupados como serviços. E, por outro lado, o hotel detinha um fantástico espaço exterior, que é o que vocês veem nestas imagens, e que de alguma forma, não tinha, eu diria, capacidade, ou não estava adaptado às exigências atuais do hotel, quer para usufruir do espaço exterior, quer para também, realizar eventos. E o desafio foi então criar um espaço exterior que compreendia uma piscina, um bar, e converter este espaço deste terraço, num equipamento para eventos, que permitisse então fazer esta extensão exterior do hotel. São algumas fotografias, do existente, Já não existe. antes de desenvolvermos o projeto. Estes esquiços do lado esquerdo, de alguma forma, exemplificam o primeiro gesto, portanto, as duas zonas bem demarcadas, de intervenção. A zona onde criaríamos, nós gostamos de lhe chamar um oásis, urbano, com a criação de um espaço com uma piscina e com um pool bar e com uma vegetação bastante exuberante, que de alguma forma, desse alguma privacidade a este espaço, que é um espaço muito urbano, muito central. E, por outro lado, não sei se conseguem ver o meu rato, o meu mouse, mas a Direita. criação Para a direita, para a desta, direita, para a direita, Paulo. a criação desta pala. Paulo, para a direita. Não, é que eu gostei. Não, o rato tem que estar no fio ecrã. Desculpa. A criação desta pala que de alguma forma nos delimita, o espaço exterior do edifício, e que de alguma forma nos põe em relação com o Parque Eduardo VII, que ao fim e ao cabo é um jardim urbano que está em frente a este espaço. Este é o resultado final. Portanto, conforme disse, a importância de toda esta intervenção exterior, e depois então a relação, conforme podem ver, quer com a Rua Castilho, que é um eixo, que delimita, o Parque Eduardo VII, deste arranque do início das Amoreiras. Nós costumamos dizer que esta intervenção, gostamos de apelidá-la de uma revolução silenciosa, porque realmente estar a atuar e a intervir num edifício desta relevância, desta riqueza,
procuramos pôr em evidência e dar, de alguma forma, continuidade à riqueza deste edifício, mas pôr em evidência o projeto existente. Foram criados um conjunto de pátios, conforme podem ver do lado direito, que permitia criar espaços, portanto, com luz natural no embasamento do edifício e também com ventilação natural, sempre tentando acomodar ou pensar estes espaços numa continuidade da riqueza do hotel através dos materiais que fomos utilizando. E depois, então, este espaço exterior, portanto, adaptado não só à criação de eventos, mas também com a criação de um bar e de uma piscina. E aqui passo também à Diana, porque é um bom exemplo da integração de duas das empresas do grupo, quer a arquitetura, quer a estúdio. Sim, no fundo este é um dos primeiros projetos em que a estúdio começa a trabalhar em conjunto com a arquitetura. Isto foi de facto um projeto para o Open Book Arquitetura muito relevante, foram muitos anos em desenvolvimento e talvez também complementando um pouco o que o Paulo disse, além de de uma revolução silenciosa, é uma revolução porque isto é uma intervenção estrutural muito profunda num edifício. Nós estivemos a trabalhar no seu embasamento e na sua estrutura e nas suas fundações, mantendo um hotel em operação o tempo todo e de facto foi uma intervenção muito, muito, muito significativa. A estúdio entra vai trazer valor a este universo já muito rico, esta vontade de arquitetura, esta vontade do nosso cliente de ativar novas áreas de operação. No fundo, um hotel vive disto, não é? De zonas de F&B e de criar o máximo de espaços onde possam os clientes usufruir espaços variados, e uma piscina exterior era um elemento que o Ritz não tinha no nosso turismo em Lisboa, com o nosso clima era fundamental existir. E nós viemos a acrescentar a este jardim urbano, trazer estes pontos de cor, quase como acrescentar as flores no meio desta paisagem verdejante que a piscina e o bar do Ritz têm, mais acrescentando à vista sobre o Parque Eduardo VII. De referir que este bar ganhou também um prémio de Best Wine and Bars Awards no ano passado. Mundial. Um prémio mundial. Pequeno detalhe. THC, Rodrigo. PHC. PHC Software é um projeto muito interessante, é um projeto que não é muito grande, tem 8.000 metros quadrados, mais coisa, menos coisa, e havia aqui um desafio do cliente que queria uma sede com umas determinadas características, em que isto é um standalone, portanto é um edifício que nós construímos para o próprio cliente, não é um fit-out, não é um refurbishment, não é nada, é simplesmente um greenfield, em que nós construímos o edifício, vai albergar, fizemos a arquitetura e o fit-out e o interior todo adaptado completamente design, built to suit para o próprio cliente. Aqui o conceito basicamente era um edifício que fosse diferenciado, ou seja, que não fosse um edifício de escritórios idêntico à esmagadora maioria, que tivesse alguma diferenciação, e aqui a criação é um edifício com 3 pisos, que nós criámos aqui uma peça, uma espécie de uma casca, de uma pele orgânica, que transmitisse também, simultaneamente, o dinamismo da própria empresa. Portanto, estas peças, a solidez do apoio que a peça assenta no próprio terreno, mas simultaneamente a liberdade que a empresa tem na sua parte criativa, que é uma empresa de informática, de informática de gestão, em que a parte criativa é uma criativa tecnológica, portanto tem que ter um suporte muito sólido para convencer os seus clientes que o próprio produto que tem a ver com o edifício que estão. O edifício tem a ver com o produto que tem que transmitir essa qualidade. É um edifício que está englobado dentro de um lote. O edifício da PHC, como vê, é o da direita, e que tem uma vista extraordinária e, portanto, foi todo o trabalho, foi tirar partido dessa vista também. E o edifício é virado tem um conjunto, é muito plástico, digamos assim.
tem a funcionalidade que tem que ter um edifício de escritórios, mas o edifício em si é um edifício bastante plástico e, portanto, toda esta pele que pendura ao edifício é uma pele que vai se moldando à própria função. Tem esta particularidade, isto é um triplo pé, tem um átrio central que é um triplo pé direito que obriga, que permite de facto que há aqui uma interatividade muito grande do à data CEO da empresa que pretendia, é uma empresa muito dinâmica, é uma empresa que tem permanentemente novas comunicações, tem um canal de televisão interno, tem produtos em permanência, tem inovações, tem investigação e, portanto, o que é que era aqui, fazia parte dos requisitos, criar aqui um espaço em que o próprio cliente pudesse, o próprio CEO, pudesse, através do canal, convocar toda a empresa e a empresa vir para este teatro e para este átrio e ter e conseguir ter fazer uma comunicação personalizada em tempo real. Todo o espaço, toda esta, mais uma vez, o edifício é todo em betão, como veem. Todo este átrio também é muito plástico e tem a ver um bocadinho sempre com a onda, com a mesma imagem que vem de fora para dentro, e o edifício ganha uma autenticidade muito grande pelo tipo de intervenção que tem. Aqui nesta imagem seguinte, aqui vê-se perfeitamente o que eu estava a falar, ou seja, quer a imagem da esquerda, quer a da direita, mas especialmente a da direita, percebem que estas varandas que andam à volta deste átrio, simultaneamente com esta mega escadaria, permitem de facto que alguém que queira fazer uma apresentação tem um ecrã assim, vem e em pé chama as pessoas e cria-se ali um dinamismo de team building muitíssimo grande e de cultura cultural da empresa que de facto permite a pessoa permite haver aqui uma comunicação muito eficaz. Um, Também teve aqui um conjunto de inovações, é uma empresa de tecnologia, uma empresa de gente jovem, e também é uma empresa cuja arquitetura de interiores, mais uma vez, é solta, digamos, é muito livre, ou seja, cada função, cada espaço que tem a operacionalidade, tem um escritório, tem ilhas de 8 pessoas e tem phone booth, mas depois permite de facto este tipo de utilizações como ter uma moto no meio do espaço, quer dizer, permite criar aqui, tem uma informalidade dentro da organização formal que uma empresa tem que ter para conseguir funcionar, tem de facto uma filosofia de informalidade que potenciona a criatividade e que potencia a relação entre as pessoas. Já só um pequeno detalhe também, este edifício da PHC foi o segundo edifício que nós desenvolvemos que ganhou o Best Workplace Mundial do Architecture Awards e penso eu que ganhou também do Master Prize e teve também 4 ou 5 prémios nacionais de arquitetura. Trazemos agora um projeto de workplace. Estamos a falar da sede da Galp, o edifício localizado em Alcântara. Este projeto surge de uma vontade, surge de termos vencido um concurso para o efeito. Fomos selecionados para, de alguma forma, acompanhar através da arquitetura toda a transformação organizacional que a Galp pretendia levar a cabo. De alguma forma, pretendíamos criar uma cidade dentro do edifício, portanto, uma atuação com uma visão muito urbanística, que permitisse claramente transformar a forma de trabalhar que a Galp estava habituada. A Galp estava situada localizada nas Torres de Lisboa, em 2 torres, em não sei quantos pisos. As pessoas não se cruzavam, não se encontravam, muitas delas até nem se conheciam. Então, de alguma forma, foi este o desafio de criar um espaço que promovesse o encontro das pessoas, a colaboração das pessoas, oferecesse um conjunto de espaços muito diferenciados para as pessoas desenvolverem os seus tipos de trabalho, as suas tarefas em espaços ajustados para o efeito. E então temos aqui então um circuito muito fluido. Neste piso térreo, onde se faz a entrada do edifício, há um conjunto de amenities próprias para receber também
pessoas externas, desde um auditório, salas de formação, com diversos usos, salas de wellness, e um conjunto de espaços também muito abertos à comunidade. A Galp também queria ter esta componente de abertura, ao exterior, de abertura, à comunidade. Alguns esqueços de transformação do edifício que ia ser ocupado, esta relação de interligação entre pisos, uma intervenção também bastante, eu diria, sem grande luxo, não se pretendia fazer algo com muita exposição, portanto, uma arquitetura muito, eu diria, também silenciosa. Algumas imagens dos espaços de amenities que falei. E, portanto, aqui podem ver, então, esta questão da transparência de todos os espaços, esta relação com o exterior. Isto é uma entrada de um piso em que há sempre uma relação franca com o exterior, há um momento de encontro dos colaboradores na chegada aos pisos. A componente da identidade da marca também vem de algo que nós trabalhamos bastante, que apelidamos de brand architecture, que de alguma forma integrar a identidade da marca na arquitetura, de uma forma pouco invasiva. E, obviamente, o edifício localiza-se numa zona muito privilegiada de Alcântara, com esta vista magnífica para a ponte, e, portanto, todos os espaços são muito virados para o exterior, muito focado também em espaços de amenities e de colaboração. Hoje em dia, o posto de trabalho não é só a secretária, estendemos o posto de trabalho para zonas de coffee point, para zonas de colaboração mais privada ou menos privada. E passo agora então ao Rodrigo para a apresentação do outro projeto. Pronto, aqui, este edifício é um edifício no Porto, muito bem localizado, muito em Campo Alegre, numa esquina muitíssimo importante, que era um antigo edifício que pertencia à AGAs e que foi adquirido para fazer uma reabilitação e uma ampliação do edifício. Ele teve um acrescento para aí de 12%, penso eu, em termos de área. Existem à volta de 10 mil metros quadrados de área de escritórios. E que basicamente o edifício é um edifício bastante interessante de um arquiteto muito conhecido do Porto, o Polido Valente, penso eu, e que o edifício era interessante, mas estava muito degradado, estava muito demodé, estava muito, sob o ponto de vista de tecnologia, não existia. Estavam lá a funcionar a AGAs, que entretanto mudou para um edifício de referência também lá no Porto. Entretanto, o que acontece? Aqui o desafio foi como é que nós pegamos num edifício que é interessante, a arquitetura do edifício é bastante interessante, e como é que nós pegamos na arquitetura do edifício interessante e como é que nós redesenhamos o edifício, valorizando tudo que o edifício tem para valorizar, mas reposicionando no século XXI. Isto são algumas imagens da pré-existência. O edifício, para quem conhece bem o Porto, é um edifício, estas escadas, são umas escadas encarnadas, que têm uma presença muito grande, que nós eliminámos-las, elas deixaram de existir. E a reconversão é total, absolutamente total. Tem um átrio muitíssimo interessante, um pé direito duplo, e que tem uma obra de arte em pedra muitíssimo interessante, que nós reabilitámos e mantivemos, e nós, no fundo, redesenhámos todo este átrio e toda esta reconversão. Isto já são desenhos do próprio projeto. Estamos a falar, isto é uma coisa interessante, que é um edifício que é um standalone, portanto, quer dizer, ele não está entalado num quarteirão, ele não tem penas, não tem nada, é uma torre, enfim, à escala portuguesa, que é uma torre baixa, mas é uma torre. E a localização é esta, quer dizer, a localização não pode ser melhor, ter uma vista fantástica para o Douro. A cobertura então tem uma vista fantástica, todo o próprio edifício tem uma vista muito bonita para Gaia e para o Douro, mas é. E pronto, e isto é a proposta, isto são 3Ds da proposta.
O edifício foi, no fundo, redesenhado, purificado, foi limpo, digamos assim, e foi dotado de todas as preocupações que a sustentabilidade também exige, desde os sombreamentos, desde o controle de iluminação, enfim, todo o tipo de materiais que foi utilizado, etc. E que neste momento, portanto, o edifício as imagens falam um pouco por si. Este átrio de entrada mantém-se a mesma a geometria e foi modernizado e clarificado, porque ele era muito escuro também, pavimentos pretos. E isto já são fotografias do existente, fotografias de como ficou, portanto, eu diria que há uma similaridade entre o render e a fotografia a fotografia é igual, há fotografias que nós aqui nem percebemos se é render, se é fotografia, mas e pronto, acho que é isto, Diana. Agora eu trago outro universo de projeto, é um projeto de estúdio, e é um projeto que para nós foi muito relevante e veio transformar também um pouco a nossa forma de abordar diferentes targets, diferentes culturas, diferentes universos. Este é um projeto muito interessante, nós começámos a desenvolver cerca de ano e meio atrás, e é um projeto residencial de interior design para o Vietnã, Hanoi. Portanto, é num lugar onde nada existe, eram plantações de arroz. Nós fomos selecionados para desenvolver 2 lotes deste projeto, juntamente com os arquitetos internacionais da DPA, e desenvolver os interiores de 4 torres habitacionais. Cada torre, para vos dar um pouco noção de escala, cada torre tem 400 apartamentos. É uma escala que não existe em Portugal. Se nós achamos que fazemos projetos muito grandes aqui, fazemos projetos muito grandes aqui, quando abraçámos este desafio, entramos em todo um outro universo, que nos obrigou também a reestruturar e organizarmos enquanto equipa, de uma forma muito assertiva e revolucionária, no nosso entendimento. Isto são algumas imagens das torres para vos contextualizar e, no fundo, o que é que toca a nossa intervenção? Este é um dos lotes, existe outro lote que fica a sul deste. Cada torre nós tínhamos, era a intenção do cliente que desenvolvêssemos um conceito para cada tipologia de torre, portanto nós acabámos por desenvolver para esta torre em L o conceito de shoreline e a torre em Z, o conceito que apelidámos de rainforest. E ainda antes de vos mostrar um pouco mais, partilho que foi trabalhar numa geografia de qual nós conhecemos o que a nossa cultura nos permite conhecer, mas conhecemos muito pouco, não é? Não temos ainda nenhuma relação profunda com esta geografia. Traz-nos muitos desafios em perceber o que é que são as expectativas do nosso cliente, quem é o nosso público-alvo, não é? Quando nós trabalhamos no universo do interior design, pensamos, ok, são famílias, que famílias são? Quais são as necessidades? Como é o dia-a-dia destas famílias? E isto traz um conjunto de questões que são muito relevantes para a resposta do design. Perceber as dinâmicas, são famílias com nénis, sem nénis, enfim, tudo isto levanta temas que para nós foram um enorme desafio. Acrescentando à qualidade do design, à resposta estética ao produto. E esta resposta estética, que para nós, e o pressuposto é estamos a trabalhar num universo privilege ou num universo premium, o que é o luxo nesta geografia, o que é que este público-alvo e este nosso cliente reconhece, pulls a trigger no ato da compra, que reconhece que são elementos a qual ele reconhece luxo e uma vivência luxuosa, e isto levou-nos aqui para caminhos bastante diferentes dos caminhos europeus. Nós ficámos muito contentes com o resultado final. Foi um processo com muitas iterações e que foi evoluindo muito, mas acabámos por conseguir traduzir a essência do que nós acreditamos que é importante no universo do luxo, de ir à procura do que são as raízes do local,
numa cultura que ainda não está preparada para abraçar as raízes, porque ainda tem algo, ainda olha para o Ocidente como o Ocidente é que traz as novas tendências e nós conseguimos, juntamente com o cliente, e foi sempre uma relação de muita interação, levar os nossos objetivos e chegar a um momento em que tinha a identidade do lugar e introduzíamos elementos relevantes para o lugar, ao mesmo tempo que eles sentiam que estavam a conseguir um produto com reconhecimento, um design internacional, que era o objetivo deles, não é? E este são um conjunto de amenities de uma das torres, da Torre Riel, e desenvolvimento do Kids, do Kids Club, do ginásio, dos corredores, os lobbies, e a segunda torre, a Torre Z, com um conceito mais intenso, mais sobre floresta tropical, hum, e que Business Center, duas vistas. Também perceber que estes universos residenciais as amenities que integram são muito próximos do universo do turismo, do hospitality, os ginásios, teens club, os elevadores. Foi muito rápido. Bom. Sim. Mas já quem quiser fazer perguntas faz mais tarde. Exato. Vamos lá. Aqui este é um desafio, é um projeto de uma área completamente distinta, é uma área que nós temos uma expertise bastante grande, trabalhamos nela há 35 anos, mesmo antes da criação do Open Book, que é a área de healthcare. Este projeto é um projeto bastante interessante, é uma ampliação de um hospital que foi comprado pelo cliente aqui há 15 anos, ou uma coisa assim, uma de 15, 20 anos por aí, que é um edifício, um edifício feito, não tinha arquitetura, foi feito por um promotor, de uma forma como se fazia as coisas nos anos 80 e 70, e entretanto o nosso cliente, que é o Grupo Luz Saúde, precisa desesperadamente de ampliar o hospital e então adquiriu um terreno ao lado com 15 hectares ou 20 hectares, já nem sei bem, onde vai desenvolver este projeto. Este projeto tem uma complexidade grande, o terreno é muito acidentado, como vão ver à frente. Tem o terreno é muito acidentado, ou tem ali uma necessidade de ligação de um determinado piso que vai, no fundo, obriga-nos a ter o edifício completamente pendurado, com 5 pisos abaixo desse piso de ligação, que é o piso de ligação ao hospital existente e que operacionalmente é um must-have, ou seja, não é um nice-to-have. É obrigatório ter, porque em termos de circuitos hospitalares é uma das obrigações que é obrigatório ter neste tipo de infraestruturas de saúde. O que é que acontece? O edifício aqui vê-se perfeitamente um pouco, vê-se a forma como o edifício está desenhado. Nós temos, penso aqui, nós temos ao nível, este é o piso de ligação, e se repararem do piso de ligação até à cota do terreno, nós temos 4 pisos que nós temos que encaixar o edifício para que o internamento está por cima deste piso de ligação, que é o piso do bloco operatório, gatos cuidados intensivos, gasto, tudo por aí fora, e na realidade acaba por ter, e esta é a fachada Tardós, que vai ser a principal no futuro, mas que percebe um bocadinho aqui, dá para perceber a diferença de ligação entre esta cota e a cota de ligação é assustadora, é uma ravina, digamos assim, uma coisa brutal. Isto em termos de desenho, são estas imagens e basicamente o resultado final acaba por ser este, em que nós temos, no fundo, conseguimos meter aqui toda a parte de abastecimentos, toda a parte de entradas de lixos, de saídas desde a parte de saídas de serviço, entradas de serviço, no piso mais baixo de todos. Criámos aqui um piso técnico de ligação, que é muito importante nos hospitais, para pôr áreas técnicas de ar-condicionados, de gases medicinais por aí fora, mas muitíssimo também por causa da confluência de esgotos, porque eu tenho um conjunto de quartos enorme lá em cima. Se eu não tenho um piso técnico, eu no fundo tenho que levar os esgotos até cá abaixo e dificulta-me drasticamente o layout dos pisos inferiores.
E na realidade, pronto, o edifício fica, esta é a fachada que vai dar para a Avenida, para a Estrada Nacional, sendo que a fachada principal vai ser a outra que vamos mostrar, que é esta aqui, a da esquerda. Pronto, ou seja, esta a ligação, a entrada do hospital vai ser no meio dos dois edifícios, que distribui para um lado e para o outro. E pronto, este o projeto é isto. Penso eu que há aqui mais ainda, mais uma imagem. Exatamente. E pronto, aqui é a zona de ligação que ainda está a ser trabalhada, mas já está muito bem definida. Está aí neste momento na Câmara o projeto em termos de viabilidade, e prevê-se pelo no próximo ano começa a construção, se tudo correr bem. E obrigado pela apresentação. Muito bem. Éder, Helder, passamos a palavra. Muito obrigado pela apresentação, que foi fantástica, não é? Portanto, perceber estas escalas de edifícios e de arquitetura, não é? Portanto, eu passaria então agora a palavra ao Fernando para uma breve apresentação sobre as soluções técnicas da BM Zinc e se quiserem ir colocando algumas perguntas ou se preferirem depois no final abrirmos o microfone e colocam diretamente, também temos essa possibilidade. Portanto, Fernando, se quiser partilhar. Falta microfone, Fernando. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Helder. Vou fazer uma apresentação, que espero que seja interessante para vós. Eu vou iniciar a minha apresentação com um curto vídeo de 1 minuto e meio, sensivelmente, que eu acho que ajuda a mostrar o que é a VM5 e aquilo que fazemos. Notre force, c'est d'apporter des solutions personnalisées, et ceci, quelle que soit la complexité du projet. Muito bem. Bom, vou tentar fazer uma apresentação sucinta para que seja o menos aborrecida possível e o menos comercial possível, para que também no final tenhamos algum tempo para responder a alguma questão que surja, seja a parte dos senhores arquitetos da Open Book ou da minha parte, da VMzinc. Portanto, aqui comentar de que é uma empresa com quase 190 anos, a VMzinc, como fabricante de zinco, nós estamos em Portugal há mais de 100 anos, e temos essencialmente uma comercialização concentrada na Europa. Somos 24 filiais em 18 países. Nós já faz sensivelmente 30 anos que damos apoio ao projetista. Este apoio passa por darmos desenhos em DWG de como se faz o encontro do zinco para fachada em cobertura, portanto, as camadas que o zinco deve ter abaixo para que possa ser fixo aos diversos suportes. Portanto, há todo um apoio a nível de desenho e não só, documental como texto para caderno de encargos, que nós podemos ajudar.
Damos também assistência técnica em obra quando solicitado e inclusivamente podemos dar alguma formação em obra. Nós temos uma revista arquitetónica bianual, Focus on Zinc, que é frequentemente entregue também nas nossas reuniões. Portanto, as amostras com dados do zinco e de diversos acabamentos. E falar de zinco é imperativo falar da durabilidade. Portanto, é um material que, sendo bem aplicado, tem uma vida útil que se situa entre os 70 e os 120 anos. Portanto, a fazer a sua principal função, que é mais do que estética, impermeabilização. Portanto, o zinco natural é algo que cada vez mais vamos deparando na nossa arquitetura. Cada vez mais é um material escolhido essencialmente para coberturas e evacuação de águas pluviais, mas também para fachadas. Mostrava-vos aqui uma obra que foi renovada em 2012 e tinha sido inicialmente instalada em 1879 com o nosso zinco, portanto, uma obra que muito nos honra poder renovar ao final de sensivelmente 130 anos. Portanto, temos diversos acabamentos. Portanto, os pré-patinados, os pigmentos, os lacados também. Os pigmentos não são lacados, os pigmentos são essencialmente, chamemos de anudizações. Portanto, são acabamentos que lhes é impregnado por osmose, por eletrólise, o pigmento à superfície do zinco, portanto, e não fica com aspecto plástico, não é uma termolacagem. Podemos adaptar por RAL o acabamento do zinco, portanto, precisamos realmente de uma obra com sensivelmente mais de 500 metros quadrados para fazer uma cor à medida. O zinco, comentar convosco que é 100% reciclável, é um material com uma produção e comparando com os outros dois materiais mais utilizados, metais mais utilizados na construção, que é o cobre e o alumínio, é o que tem menor pegada energética, tanto no fabrico como na reciclagem. Temos todos os sistemas de certificação, cumprimos, obviamente, a norma europeia e melhor que a norma europeia, chamamos do Prémio Zinco. Portanto, e temos a certificação ISO 9001 e 14001. Então, uma série de sistemas de instalação de zinco. De facto, a que é mais utilizada porque é mais versátil e é de mais fácil execução e logo por aí é mais económica, a junta agrafada. É aquela que nós mais frequentemente vemos e associamos ao zinco. Convido-vos a visitar o nosso Instagram, vmzinc_ibérica, onde podem encontrar muitas fotos com o nosso material. O nosso site é o vmzinc.pt, portanto, onde encontram todo um tipo, uma parafernália de informação, desde desenhos de pormenor, como empresas de instaladoras, enfim. Na zona norte, o meu colega Carlos Amaral, aqui o contacto, e eu, responsável pela Zona Sul, abaixo de Coimbra. Esta apresentação vai ser enviada nos próximos dias, portanto, os contactos serão partilhados também. Alguma coisa que possa nos ajudar, a dispor. E muito obrigado. É esta a minha apresentação. Eu espero que tenha sido interessante. Obrigado, Fernando, Obrigado. pela apresentação. Já partilhámos também os contactos da BM Zinc, portanto, e de qualquer forma, como o Fernando disse, estará também, o vídeo também irá estar disponível, portanto, deste webinar e, portanto, todos os contactos serão enviados também a todos os participantes aqui da sessão. Eu colocaria agora à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, peço desculpa só aqui pelo barulho exterior. E colocava à disposição se alguém quiser colocar alguma pergunta. Eu poderei começar aqui com uma pergunta para os arquitetos, né? Portanto, que é qual é o desafio de trabalhar nestas escalas diferentes, não é? Portanto, e nestas localizações também diferentes, não é? Portanto, suponho que cada edifício em si depois tenha as suas dificuldades e os seus desafios, não é? Portanto, como é que é trabalhar em diferentes programas também, não é? Porque depois é um hospital, depois são habitações, depois são escritórios, não é? Portanto, quais são os principais desafios que têm no dia a dia também para desenvolver os vossos projetos, não é? Neste nível de escala?
eu diria, eu costumo dizer de brincadeira que o rodapé é um rodapé em qualquer que seja o escrito, qualquer que seja o projeto que nós façamos. Uma porta é uma porta e um teto é um teto. Obviamente, o que é que acontece? No final do dia, a arquitetura, a função primordial da arquitetura é vestir um programa bem vestido. Ou seja, nós temos que vestir um programa bem vestido, dar uma resposta às necessidades do cliente. É assim, se o cliente for uma empresa, eu não lhe vou fazer um centro cultural. Portanto, ou seja, eu, no fundo, o que eu tenho que fazer é perceber quais é que são as necessidades do cliente, resolver a operação que o cliente vai ter, quer seja residencial, quer seja habitacional, quer seja coletivo, quer sejam os escritórios, quer seja um hospital, quer seja uma unidade logística, o que quer que seja, é perceber o que é que o cliente quer, quais é que são as necessidades que tem, resolver as necessidades desse cliente e depois ter a capacidade de o vestir bem vestido. Ou seja, eu tenho que perceber se o cliente se o cliente procura uma coisa desportiva, eu se calhar tenho que lhe arranjar um bom fato de treino, de design. Se o cliente vai para uma festa, eu tenho que lhe arranjar um bom smoking. Ou seja, a imagem é um pouco esta, ou seja, o fato que eu vou fazer ao cliente, é um fato que tem que ser adequado àquilo que o cliente pretende, ao budget que o cliente tem e à função, e, no fundo ele tem que ser bem desenhado, ele tem que ser bem desenhado e tem que ser completamente adequado a todos estes três pressupostos, no fundo. Agora, de resto, obviamente que a experiência vale muito, como é lógico. É difícil fazer um hospital, quem nunca fez um hospital. Um hospital tem muitas restrições funcionais, complexidades, circuitos paralelos, cargas e descargas, desperdícios, cadáveres. Tudo isto são coisas que aparecem num hospital que são aparentemente. Uma pessoa entra num hospital da Luz, num hospital da CUF, e entra num hospital e vê um corredor limpo, impecável. O que está no backstage deste hospital é muito complexo. Obviamente que aqui um dos grandes ingredientes para fazer um bom projeto é ter um bom dono de obra também. É assim, e tipicamente um dono de obra que sabe o que é que quer, naturalmente também nos ajuda a nós a pensar de uma forma assertiva e a ir ao seu encontro de uma forma mais objetiva. Agora, claro que está, no final do dia, aquilo que se vai ver é um desenho, ou seja, tudo isto é muito bonito, mas no que se vai ver e o que vai ficar construído é o nosso desenho, é aquilo, é a nossa criatividade, é a maneira como nós desenhamos qualquer objeto que nós façamos e a maneira do enquadramento, como é que ele se relaciona com o espaço urbano, qual é que é o enquadramento, se tem espaço exterior, se não tem, como é que isto é, como é que nós organizamos todo este processo de forma a que no final do dia aquilo se torne um bom objeto arquitetónico. E portanto, ou seja, o desafio da escala, eu acho que é mais horas de trabalho. Um projeto complexo, naturalmente, tem que ter o conhecimento por trás, tem que ter um conhecimento por trás e uma capacidade técnica de abraçar esse projeto, mas na realidade acaba por ser um projeto complexo, se calhar tem 10 ou 20 mil horas de trabalho. Um projeto mais simples, se calhar tem 1000 ou 2000. Ou seja, no fundo é preciso pôr gasolina para o carro andar. É preciso, de facto, que haja uma necessidade grande, haja uma capacidade de produção e dias de calendário para pensar os projetos, para estudar as soluções, para ouvir as diversas opiniões, para integrar. E isso é um tema de escala em termos de recursos. Ou seja, ou é de facto um projeto muito grande, precisa de muitos recursos, precisa de muito tempo. Um projeto muito pequeno precisa de pouco tempo e poucos recursos. Mas no final do dia o processo é o mesmo, digamos assim. É mais difícil de gerir, como é óbvio, o projeto de Claro. 60 mil metros quadrados, como o hospital que estamos a fazer no Porto. Quer dizer, é um processo completamente diferente. Quer dizer, 60 mil metros quadrados obriga aqui a uma gestão completamente diferente do que se nós estivermos a fazer um projeto com 10, ou com 5, ou com 15. E, portanto, é um pouco isto, diria eu. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar vocês. Não. Ok, então, obrigado pela resposta, não é? Eu passaria aqui a ler algumas questões que estão aqui no chat, não é? Portanto, de colegas que foram colocando aqui algumas questões. Portanto, aqui uma colega, não sei o nome, mas porque não tem identificação, portanto, mas é brasileira e diz que gosta da arquitetura portuguesa e pergunta, dá os parabéns também pelo trabalho e depois que diria quais são os principais atributos para os arquitetos recém-formados, não é? Entrarem no mercado português, não é? Portanto,
E pergunta também quais são os principais atributos que vocês consideram importantes para essa entrada no mercado da arquitetura em Portugal. Pronto. Então eu diria o seguinte, é assim, vamos lá ver. Eu acho que a primeira impressão que um arquiteto recém-licenciado pode transmitir é o portfólio. Ou seja, é assim, eu falo por mim, eu analiso, nós, mas eu em especial, analiso um conjunto enorme de portfólios permanentes e eu diria que um portfólio, eu pela primeira página do portfólio, ou passo à segunda, ou fecho, simplesmente. Ou seja, há aqui uma preocupação muito grande. Nós somos arquitetos e os arquitetos têm que ter uma preocupação muito grande na estética, no design, no controle das cores, no controle da fonte, na leitura quando se abre um portfólio. Esse eu diria que é o primeiro requisito. Ou seja, obviamente, depois desse primeiro requisito, convém que as coisas que lá tenham um mínimo de qualidade. Ou seja, se não tiverem de qualidade. Eu costumo dizer que há dois tipos de arquitetos, e agora, enfim, uma brincadeira, há dois tipos de arquitetos. Há aqueles que só podem ser arquitetos na vida e há aqueles que podem ser qualquer coisa, podem ser gestores, podem ser diretores de obra, podem ser outra coisa qualquer. Aqueles que são verdadeiramente, aqueles que só podem ser arquitetos na vida, têm que ter, de facto, as coisas têm que ser bastante boas. Quem não tiver, quem não conseguir ter quem não conseguir ter uma primeira abordagem que seja arquitetonicamente apelativa, eu acho que se calhar está no mercado errado. Se calhar pode ir para outra área, para uma área mais em que os arquitetos são muito bons, e que é importante. É importante ter na áreas de gestão de projeto, na áreas de fiscalização, na áreas inclusive de direção de obra. São tudo áreas em que os arquitetos podem prestar serviços que não sejam projeto. A parte de projeto é muito importante e o primeiro cartão de visita não há uma segunda oportunidade de uma boa primeira impressão. Aquilo que se diz, ou seja, quando nós recebemos um projeto, quando nós recebemos um portfólio em que a primeira impressão é má, é um nome que fica arriscado. Pode mandar 10 currículos, eu já não o vou abrir. Portanto, isso como eu diria, é uma indicação que eu diria que aos arquitetos. Em termos internacionais, nós próprios cá temos várias pessoas internacionais, temos várias pessoas do Brasil, temos várias pessoas do Médio Oriente, portanto, ou seja, para nós, em termos da Open Book em si, nós há uma riqueza muito grande em ter várias geografias representadas em termos conceptuais, porque aportam valor, quer dizer, aporta valor, culturas diferentes aportam valor, experiências diferentes aportam valor, e portanto acho que é de tentar, acima de tudo, eu diria que um arquiteto para querer voltar para Portugal, para querer entrar no mercado português, a primeira coisa que eu fazia era de facto focar-me, ver como é que são portfólios de primeiríssima linha dos arquitetos de renome e ir para essa linguagem. Esse é o primeiro cartão de visita. A partir daí, obviamente que os projetos têm que ser bons. Portanto, se a pessoa, eu diria que é assim, de repente não vejo muito mais. Obviamente depois a parte técnica, os BIMs e os Revits e os AutoCADs, os 3D Max, essas coisas todas é relevante, porque isso aí a pessoa aprende, quer dizer, são tudo coisas que a pessoa aprende. Não acho que a gênese do arquiteto é a parte criativa e é a parte de sensibilidade em relação àquilo que se apresenta. Tudo o resto são add-ons, quer dizer, e que a pessoa vai no final do dia, a área técnica aprende-se, não é tema? E uma outra pergunta aqui da Inês Vilhena, que pergunta que gostaria de perguntar ao OpenBook qual consideram ser a melhor forma de gerir as expectativas de clientes que não tenham experiência em trabalhar com arquitetos. E coloca entre parênteses, incluindo os problemas com as comunicações e respostas de entidades externas. Eu se calhar respondo eu também, depois passo aqui mas eu diria que, em primeiro lugar, uma boa proposta. Ou seja, a proposta é o documento, o contrato que nós fazemos com os clientes, é o documento mais importante eu diria que é o documento mais importante da relação com o cliente. A qualidade do trabalho partimos do pressuposto que se tem, ou seja, quando um cliente vem ter connosco e nos contrata, acredita no nosso trabalho e, portanto, também temos que estar à altura dessas expectativas. Eu acho que a maneira de mitigar cliente, explicar aos clientes que a área, que não são profissionais, o que é a atividade, é
explicar absolutamente tudo o que vai feito na proposta. Como é que os honorários são calculados, qual é que é a carga horária que está atribuída, o que é que está incluído em cada uma das fases de entrega de projeto, tudo isso. São os riscos inerentes a um processo, não é? Eu acho que a comunicação tem que ser sempre clara, para que não haja expectativas frustradas, não é? Perceber o que é a expectativa do cliente e comunicarmos nessa direção. E, acima de tudo, antecipar os riscos, mesmo quando não sabemos as respostas ainda, não sabemos se vai ser aprovado, é manter sempre o cliente consciente dos riscos, na fase em que estamos. Havia um cliente meu aqui há uns anos que dizia uma coisa engraçada, que dizia que eu prefiro ficar amarelo agora do que encarnado depois. Ou seja, eu prefiro ficar preocupado antecipadamente do que no final, quando já não tem solução, eu ser confrontado com um problema grave. Ou seja, é muito importante esta comunicação que a Diana está a falar, é absolutamente crucial. É de facto, uma pessoa tem que ter, quando apresenta uma proposta ao cliente, essa proposta tem que estar muito bem estruturada e todo o decorrer da proposta e o desenvolvimento do trabalho tem que ter uma comunicação franca e uma comunicação clara, com prós e contras, com expectativas, com pontos fortes, com pontos de stress que podem acontecer, se o projeto vai ser aprovado, se é Câmara, se tem DGPCs, se tem, agora já não é DGPC, é CCDR, se tem contaminação de solos, se tem que tipo de preocupações, ler muito bem o PDM, ler muito bem as restrições de projeto, entender muito bem o programa, perceber, analisar se esse programa é viável para o objeto que o cliente quer desenvolver. Tudo isso são temas que são muito importantes de pôr em cima da mesa o mais antecipadamente possível. Há uns que nós não vamos conseguir antever à data da assinatura do contrato, mas é importante que apareçam na altura certa, quando têm que aparecer, e a pessoa não se esconder por ter medo da reação do cliente. Acho que quanto mais clara for essa relação, em primeiro lugar, mais o cliente nos valoriza porque percebe do nosso profissionalismo e, por outro lado, também o cliente consegue, de alguma forma, mitigar todas as decisões, todos os problemas, tomando as decisões atempadamente. A relação com o cliente é uma relação de confiança sempre, não é? A comunicação, acima de tudo, é uma comunicação e uma partilha de informação. E temos mais uma pergunta ainda aqui do público, que o JC, não é? Portanto, é o nome que temos aqui identificado. Que estratégias utilizam para conhecerem e entenderem aprofundadamente os contextos históricos, sociais e culturais de outras geografias, não é? Penso que aqui se refere um bocadinho àquele projeto que vocês apresentaram. Pesquisa, estudo, comunicação com o cliente, são as nossas estratégias. Eu verdadeiramente acho que não há outra forma de conhecermos outros contextos e outras histórias se não estudarmos. Eu diria que acrescentava alguma tentativa e erro também, porque, Bastante. ou seja, O projeto que nós apresentámos, eu acho que tivemos situações de stress em que nós demorámos muito. Eu até vou partilhar uma história que é a nossa primeira abordagem, foi o nosso primeiro concept. Nós apresentamos os nossos projetos em vários sprints e a primeira entrega de conceito, nós fomos muito atrás de uma linguagem até francesa, do contorno, das linhas pretas, uma linguagem que para nós se identificava com aquela cultura. E de repente foi bem recebido, o cliente disse: está espetacular. A cliente, a porta-voz, no fundo é uma empresa muito grande, portanto a porta-voz era uma cliente irlandesa que estava a trabalhar e que fazia a ponte para o Vietnã, e diz-nos o seguinte: eu pessoalmente adoro, amo, acho incrível, compraria este projeto já. No entanto, tem demasiadas referências, a uma arquitetura francesa. E nós olhámos uns para os outros e pensámos: se calhar isto não é bom. E não era. Ou seja, o Vietnã teve uma intervenção e teve um domínio francês durante décadas. Qualquer alusão a uma cultura que foi uma cultura dominante é, ainda nesta fase do campeonato, um issue, é uma questão para eles, não é? E para nós, no momento de desenhar, até porque há muitas referências que nós tínhamos de projetos
no Vietnã, que eram projetos que nós identificámos como projetos bonitos, bons, relevantes e quisemos acrescentar dentro dessa linguagem, era uma questão negativa, ia ter uma percepção negativa. E isto é o que o Rodrigo está a dizer, é um processo de tentativa e erro. Aceitámos a crítica, não é? Com humildade, porque de facto não nos tinha passado pela cabeça que é um país que foi colonizado e o tema da colonização é muito sensível. Agora, o tentativa e erro tem uma coisa também, é que é assim, convém que o erro seja detectado o mais antecipadamente possível e não com o projeto pronto, ou seja, é importante ter validações de princípio com os clientes o mais rápido possível. Quando nós estamos a apontar para um caminho, temos uma validação do cliente desse caminho que aí permite-nos, se está validado, então já podemos dar o passo seguinte. E isso é muito importante, ou seja, esta validação permanente e recorrente é uma coisa muito importante que nos ajuda por um lado, a mitigar o rework, portanto, se eu tenho um conceito muitíssimo bem definido que tem que ser total e completamente alterado, é mau para mim, que eu estou a deitar trabalho para o lixo, portanto, convém que eu de facto analise bem o cliente. Se eu tenho um erro, se eu tenho uma má análise, eu que tenho um feedback rápido de uma forma preliminar, de forma que a análise seguinte já se aproxime do target, basicamente. Ok, sem dúvida. Agora temos aqui uma pergunta que é um bocadinho extensa, mas eu vou tentar ler mais pausadamente, que é sobre BIM, não é? Portanto, que é uma questão, digamos, do momento, não é? Portanto, dadas as dificuldades que alguns ateliês estão a passar, não é? Portanto, nesta transição, que é da CAUE. Gostaria, vou começar do início para não me perder, não é? Portanto, na pergunta. Gostaria de saber um pouco mais sobre a aplicação do BIM no vosso escritório, como caracterizam o vosso nível de maturidade em BIM, quais são as ferramentas e processos mais avançados que têm vindo a integrar nos projetos e, do ponto de vista da gestão do projeto ou barra obra, têm explorado alguma metodologia ou integração específica para apoiar a coordenação e o controle, como, por exemplo, a ligação com plataformas de gestão e planeamento? Pronto. Então, eu vou falar com um overview genérico, não com detalhe, porque, embora eu esteja muito por dentro, nós não estamos neste momento aqui, nenhum de nós os três está na produção diária, portanto, eu talvez seja a pessoa que tenha que esteja mais presente nesse tipo de assuntos. É assim, nós começámos a trabalhar em BIM em 2003 para que seja claro. Embora a empresa seja de 2007, a empresa surge de outras empresas que nós tivemos, não interessa, e nós começámos por montar uma empresa, uma equipa BIM em 2003, portanto há 22 anos. Ninguém tinha ouvido falar o que era o Revit. Nós trabalhamos em Revit, o nosso BIM é Revit, não é Archicad, portanto é Revit. E foi a nossa aposta e foi assim. Quando nós criámos a empresa em 2007, foi uma decisão estratégica de a empresa vai ser 100% BIM. Quando saímos dos outros sítios em que estávamos e nos focámos na empresa, foi uma decisão estratégica que vai ser 100% BIM. Desde aí, obviamente, que a empresa quando começou era pequenina, era uma equipa pequenina, e à medida que foi crescendo, nós vamos estruturando. E, entretanto, o que é que acontece? É assim, de uma forma muito direta, nós neste momento, penso eu, temos para aí 70 ou 80 arquitetos aqui a trabalhar 100% em BIM. Portanto, ou seja, nós em termos de nível de evolução de BIM, eu não conheço os outros, mas é assim, eu não sei como é que se pode ser melhor. Portanto, é possível sempre alguém ser melhor, mas nós temos tido algumas experiências com gabinetes com parcerias com gabinetes de primeiríssima linha, e é assim, ninguém nos ensina nada no que respeita à BIM. Ou seja, portanto, isso sendo completamente claro, nós já fomos beta testers da Autodesk aqui há uns anos, valentes, somos. Também. Então, somos case study também, portanto, ou seja, nós neste momento, em termos de BIM, posso dizer que em termos de nível de BIM, estamos na primeira linha. Não parece que haja qualquer discussão a esse ponto. Não foi no projeto da PwC, da PHC também que fomos o case study da Autodesk Exatamente. para exemplificar à comunidade como é que era um processo Exatamente. desenvolvido inteiramente em BIM. Exatamente. A PHC Software foi um projeto de 2000, penso eu. Foi segundo a Autodesk, na altura, foi o primeiro projeto a ser desenvolvido a 100% em BIM, desde do Greenfield até ao Facilities Management. Ou seja, o que é que acontece? É assim, em termos de processo, já agora, pronto, em termos de tecnologia, estamos state of the art, literalmente. Em termos de processo e de plataformas, nós trabalhamos com o ACC, trabalhamos
com o Navisworks, onde fazemos o Clash Detection, onde fazemos toda a plataforma, temos um modelo federado com análises periódicas, depende da dimensão dos projetos. Temos projetos que é 2 vezes por semana, temos projetos que é uma vez a cada 15 dias, nunca é mais do que 15 dias, em que nós fazemos a incorporação de todos os projetos das especialidades, temos todo o histórico, posso dizer, aquele projeto que aparecia ali como exemplo. Não vou dizer onde é que é, porque não faz sentido, mas esse projeto que aparecia ali como exemplo de BIM, teve, penso eu, 370 eventos ao longo do processo. Chama-se um evento quando eu deteto, analiso, recebo as especialidades todas, sincronizo as especialidades todas, deteto os issues e identifico cada issue, quem é que o tem que resolver. Se é o AVAC que tem que resolver, se é as elétricas que tem que resolver, se é a estrutura, se é a arquitetura. E tenho todo o histórico ao longo desse projeto, todo o histórico, desde o primeiro esquiço, desde o primeiro de draft até ao projeto de execução completo, medido e orçamentado, todo o histórico. Eu sei exatamente em que data é que aquele issue foi resolvido, por quem e por quem. Portanto, ou seja, no final do dia eu tenho o projeto completamente limpo, não tenho um issue, não tenho um conflito entre especialidades. É através do processo que nós teremos todas as medições, todo o nosso processo de medição e de construção do processo. É um processo complexo, mas vai de acordo com as normas internacionais todas de BIM. E através disso nós extraímos as medições individuais de todos os materiais. Todos. É através desse processo que nós fazemos os cálculos de insolação, é através desse processo que nós simulamos como é que o edifício se comporta em termos de controle de iluminação, etc, etc, etc. Ou seja, sob o ponto de vista de BIM, eu diria que é uma empresa que Está madura. está madura, absolutamente madura. É um bom Pode termo. ser. É um bom termo, exatamente. Eu diria que temos que marcar então um outro webinar só para falar sobre tecnologia BIM, porque pareceu-me de facto que vocês estão, daquilo que eu vou conhecendo no mercado também e dos webinars que temos tido, parece-me que é uma experiência bastante, já um bocadinho mais avançada do que aquilo que temos ouvido. Isso ao Helder, isso eu posso garantir que eu posso garantir que é e posso garantir outra coisa, quer dizer, é que é assim, e além do mais, a empresa, como o Paulo disse logo no início, temos neste momento mais de 100 profissionais. Temos uma equipa de BIM, consultores BIM interna, que dá apoio à equipa em permanência. É assim, e toda a gente, só a arquitetura é feita em BIM, qualquer que seja o projeto, a 100% em BIM. Portanto, quando eu digo BIM, é verdadeiramente BIM, não é Revit. Não é Revit, é BIM em todas as especialidades. Não é só a arquitetura, é todas as especialidades estão completamente sincronizadas e controladas. Ok. E eu, para terminar agora, não é? Portanto, porque estamos já aqui com quase 1h30 do webinar, que é bom, não é? Portanto, é sinal que temos tido interesse. Deixava só aqui uma questão e um bocadinho a vossa perspectiva do que é que acham que será a arquitetura, se calhar mais em Portugal, não é? Portanto, e a promoção, portanto, um bocadinho a construção nos próximos anos, portanto, assim uma perspectiva, diria, um bocadinho alargada, 5, 10 anos, o que é que vocês acham que poderá ser uma perspectiva daquilo da arquitetura e da arquitetura portuguesa, essencialmente? Eu diria, é assim, a minha visão, assim, sem grande preparação, quer dizer, uma visão pensando aqui um bocadinho em tempo real, digamos assim. Eu acho que tem tendência, a maneira como o mercado imobiliário está a crescer e a maneira como a maturação que o mercado imobiliário está a ter, eu diria, tem tendência para valorizar e para profissionalizar a atividade. Ou seja, nós temos muitos arquitetos, temos belíssimos arquitetos, a arquitetura portuguesa é do melhor que há. Às vezes temos um bocadinho, somos humildes demais, achamos que nós somos que é estrangeiro é que é bom. Bem, nós não temos, não encontro lá fora nenhuma empresa, empresas muito grandes, de outras escalas, não estou a falar nisso, estou a falar da qualidade, da qualidade. Eu não encontro lá fora a arquitetura, na generalidade, a arquitetura portuguesa está num belíssimo nível, chamemos-lhe assim. E o que é que acontece? É assim, eu acho que neste momento o que o mercado português precisa de facto é de profissionalizar a atividade, porque a atividade é uma atividade de enorme valor acrescentado. E eu acho que o mercado, há uma grande fatia do mercado que não percebe o valor acrescentado da arquitetura e do projeto, chamemos-lhe o projeto. Porquê? Porque, na realidade,
os preços que se praticam no mercado não são adequados ao valor acrescentado que o nosso serviço integrado traduz. Ou seja, isso é um tema muito importante em Portugal, porque de facto, sob o ponto de vista da promoção imobiliária, é um tema completamente irrelevante. Ou seja, o projeto cobrar mais 20% ou 30% de projeto, quando estamos a falar de 3 ou 4% do valor da obra, estamos a falar se calhar mais 2 ou 3 pontos, 2 ou 3 pontos, 0,2% do custo total da obra, ou 0,3%. Ou seja, é completamente irrelevante. E eu acho que a entrada, a visibilidade que o mercado português tem que o mercado imobiliário português está a ter no mundo e o interesse que têm empresas como a Gensler, como a KPF, como outras empresas internacionais de grande escala que estão a vir a trabalhar em Portugal, eu tenho esperança que vão ajudar a nivelar por cima, a puxar para cima o mercado português, para de facto os arquitetos comecem a cobrar a arquitetura como ela deve ser paga, de acordo com o número de horas e com o número com o esforço que os gabinetes de arquitetura fazem para conseguir fazer um produto de qualidade para o cliente. Acho que o BIM, eu acho que o BIM é incontornável, quer dizer, acho que o BIM, quem não perceber que tem que fazer esta transição o mais rápido possível, vai morrer. Vai morrer porque neste momento pode continuar a fazer projetos pequenos, particulares, que nem servem agora, mas de resto, quer dizer, quando se quer profissionalizar, não estar ligado ao BIM, quer dizer, é a mesma coisa que querer ser taxista e não ter um táxi, quer dizer, não, eu quero ser taxista, porque leva as pessoas às cavalitas, quer dizer, não faz sentido. Acho que a sustentabilidade é importante, e de facto o tema da sustentabilidade é um tema muito importante. Muitas vezes a sustentabilidade é mal interpretada, ou seja, muitas vezes a sustentabilidade se o material é reciclado ou é reciclável. Quando uma pessoa depende do projeto que está a fazer, se eu vou fazer um projeto para 50 anos, o material tem que ser durável. Se ele estiver durável em 50 anos, isto é a maior sustentabilidade que eu posso dar a um projeto, é meter um material que cumpra todo o tempo de vida e a expectativa de utilização do próprio edifício. Eu estou a fazer um edifício público, obviamente que eu não vou fazer materiais que daqui a 5 anos têm que ser reabilitados, porque é um material que vem de uma película, de uma recuperação de algum material, de reestruturação, ou como é que se chama, de reciclagem de algum material. Quer dizer, não é isso que importa. O que importa é que ele fique lá durante todo o tempo de vida do edifício. Se um ministério que vai demorar, ou um edifício público, um museu, que vai estar lá. Agora, se é um escritório que daqui a 5 anos muda de escritório, ou daqui a 10 anos muda de escritório, então o material tem que ser muito mais reabilitável, recuperável, reciclável. Ou seja, a filosofia da sustentabilidade é muito mais. Tem que ser crítica, não pode ser meramente de cartilha, ou seja, é reciclado, uso. Não é necessariamente isso, do meu ponto de vista. Eu diria assim, não sei se Paulo, tens alguma coisa a acrescentar? Eu acho que Portugal tem um enorme desafio pela frente nos próximos anos, quer inclusive de todos os programas do PRR que têm que ser cumpridos e que realmente temos um déficit de habitação tremendo, e não só em termos de infraestruturas que estão previstas para o futuro, e acho que temos belíssimos profissionais para as poder desenvolver, sem ter que realmente recorrer ao exterior. Convém é que tenhamos todas as condições e que realmente, conforme o Rodrigo dizia, que este trabalho, que é um valor acrescentado enorme para a qualidade final do produto e de uma responsabilidade muito grande, seja realmente reconhecido e devidamente valorizado pelo mercado. E eu só para terminar, só porque surgiu agora aqui uma questão que tem a ver com o BIM também, não é? Portanto, se já integram a questão do IA nos vossos processos também, é só para terminarmos mesmo, só por dentro desta linha, não é? Do BIM. É para terminar de forma inspiradora. Agora, eu se calhar responderia assim: já temos carros elétricos? Claro. Claro que sim, claro que sim, a vários níveis, quer a nível de apresentações, a nível de imagem, a nível de análise, a nível de todas as soluções, como é Claro. óbvio. É assim, nós temos aqui uma área de investigação muito forte e que temos muita utilização de IA.
Ainda há muita coisa para fazer, e ainda está no princípio. Há aqui claramente oportunidades de melhoria em permanência que de facto estas tecnologias nos vêm trazer. É importante perceber de facto uma coisa. A IA Desculpa, Rodrigo, nós não usamos a IA para o processo criativo. O IA para nós é uma ferramenta de suporte ao projeto que nos ajuda a otimizar o desenvolvimento do projeto e a fazer algumas simulações, porque eu gostaria só então, também para terminar, que a gente está a falar muito de ferramentas digitais, mas o nosso maior enfoque como empresa de arquitetura é promover o raciocínio analógico dos nossos arquitetos, incentivamos imenso que toda a discussão e a colaboração no início do projeto seja refletida de forma esquiços à mão levantada, que realmente a mão seja uma extensão do nosso cérebro para pensar arquitetura. E depois só de termos então caminhos orientativos produzidos de forma analógica é que passamos então para o digital. Diz, sim. Sim, eu ia rematar, na Sim. verdade. Eu só ia comentar. Aquilo que o Paulo disse é exatamente o raciocínio que eu ia ter. Porque basicamente o que é que acontece? A IA é uma ferramenta como as outras. Não é, é uma ferramenta como as outras, muito evoluída, acelera processos. Agora é assim, se não houver cabeça, aquilo que nós vendemos aos nossos clientes é massa cinzenta. Agora é assim, antigamente os transportes eram feitos com burros e cavalos, atualmente são feitos com carros elétricos e cada vez mais autónomos. Não deixam de ser transportes. Ou seja, quando eu preciso desenvolver um projeto, nós vendemos em massa cinzenta. As IAs, os Revits, os BIMs, os Clash Detections, o whatever, são ferramentas. Eu, se não tiver massa cinzenta, Sim. vou produzir abortos. Quer dizer, vou produzir coisas que no final do dia não funcionam. São edifícios de... Que não serão Estou a arquitetura, pensar em outra eventualmente. coisa ao mesmo tempo e já não estou a conseguir acompanhar o Rodrigo. Não, nós somos uma empresa pró-tecnologia, sempre pró-inovação ao máximo. No entanto, o espírito crítico e a análise e o espírito de curiosidade, que é o que cada um traz consigo e cada uma das 100 pessoas que aqui está connosco traz diariamente para o escritório, é o grande valor, é o que de único nós temos. E há um tema que Valorização. só para colmatar, e com esta, por mim, quer dizer, é assim, há uma coisa que eu acho que é importantíssima, é o trabalho de equipa. Ou seja, nós temos uma filosofia, nós não temos trabalho remoto, ou seja, temos trabalho remoto porque a arquitetura é um trabalho de equipa. Nós, não é à toa que a nossa empresa tem um nome, que tem um nome que não é de nenhum dos sócios fundadores, nem nenhum dos sócios da empresa, mas é uma marca. Porquê? Porque na realidade os projetos são sempre trabalhos de equipa. Pode haver um protagonista maior, um protagonista menor, mas o que é um facto é que eu, para desenvolver um bom projeto, eu tenho sempre 5, 4, 3, 10, 20, 15 pessoas envolvidas. E isso é uma coisa muito importante. Nós aqui promovemos brutalmente a discussão arquitetónica e técnica do projeto. Quando eu digo técnica, é técnica construtiva, não é as ferramentas de produção, é as soluções técnicas de arquitetura. Quando eu estou a projetar uma determinada solução, essa discussão é discutida, mas é discutida, todos nós discutimos todos os projetos e todos nós crescemos com as ideias de toda a gente. No final do dia, o líder naturalmente seleciona essas melhores ideias, sincroniza essas melhores ideias e no final do dia isto é um trabalho de equipa e é um trabalho em que de facto esta equipa potencia que a pessoa, o estagiário que acabou de entrar, acabou o curso ontem de manhã, se calhar tem uma ideia que dá uma ideia que surge de facto, através da ideia dele, surge um projeto fantástico e essa é que é a responsabilidade corporativa, digamos assim, que nós temos, é de facto, é uma equipa de trabalho cada vez maior, cada vez com maiores desafios, mas sempre a trabalhar em equipa. Ou Elda, se nos deixar, ficamos aqui a falar em patrões. Não, eu acho que foi 1 hora e meia, não é? Portanto, de pura inspiração, portanto, e acho que toda a gente consegue ver esta parte do BIM, claro que faz falta, não é? Portanto, que é uma ferramenta que temos que usar, não é? Portanto, em todos, aliás, a própria legislação vai nesse sentido, não é? Portanto, no futuro.
mas claramente a questão criativa é muito, digo eu, que é muito mais importante e o trabalho em equipa do que propriamente depois, porque o BIM há de ser um resultado daquilo que se pensar para o projeto, não é? Exato. Portanto, queria só começar por finalizar, agradecer-vos, agradecer ao Paulo, à Diana e ao Rodrigo este webinar. Portanto, dizer também que podem consultar também os projetos da OpenBook e os materiais da BMZ Inc. na plataforma, no espaço de arquitetura. Portanto, temos várias, estou a dizer só especificamente os vossos, mas é uma ferramenta onde estão centenas e centenas de arquitetos, portanto, e de materiais também. Portanto, a ideia é ser um agregador de conteúdos onde nós podemos consultar a informação da área da arquitetura e, portanto, espero voltar a ver-vos todos em breve num próximo evento, não é? Portanto, organizado por nós, o Espaço de Arquitetura, e muito obrigado por este webinar. O prazer foi nosso, Helder. Muito obrigado nós pelo convite. Obrigado. Obrigado também. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Fernando.